Hoje eu vou registrar como que eu e minha sogra fizemos para ter uma boa relação, uma relação de amizade. Nós duas gostamos de falar que antes de ser nora e sogra, nós somos amigas. A gente se defende, a gente se gosta, a gente se protege, somos amigas de verdade. Tudo bem que nós duas somos privilegiadas, porque antes de se conhecer, eu já tinha a ideia de quando eu tivesse sogra, eu queria ser amiga da minha sogra, eu queria ser próxima. E a minha sogra sempre pensou que quando tivesse noras, ela queria ter uma boa relação, que se não fosse possível ser amiga, pelo menos uma convivência decente. Então é claro que isso contribui para a nossa relação ser o que é hoje. Eu já conversei muito com a minha sogra, ela sempre fala essas coisas aqui que eu vou dizer. Eu poderia ter gravado com ela, né? Poxa, ela ficou 21 dias aqui em casa. A gente ficou tão distraída com outras coisas, eu acabei me esquecendo. Então, esse registro aqui vai servir não só para mim poder rever, também para quem estiver vendo, for sogra ou nora, vai conhecer, ou quem não tem. Muita coisa que eu vou falar aqui talvez sirva de alguma coisa para quem tá nesse caminho. Eu nunca tive a ideia que o meu namorado tem que gostar de mim, não importa as outras pessoas. Tem que gostar do meu jeito de ser, quem tem que se agradar do que eu faço é meu namorado. Eu nunca pensei dessa forma, como eu disse, eu sempre quis ter uma proximidade com a minha sogra. Então, talvez o fato de eu não ter esse pensamento de que eu não tô nem aí pra minha sogra, que quem tem que gostar de mim é ele, isso fez com que eu me esforçasse o máximo que eu pudesse pra garantir que a minha sogra se agradasse de mim, que a gente pudesse ter uma boa relação. Claro que eu não imaginava que nós fôssemos nos tornar amigas, sabe? Nós morávamos na mesma rua. Eu comecei a namorar muito cedo, ia fazer 14 anos. E então ela trabalhava no posto de saúde. Ela me conhecia assim. Meus pais tinham muitas filhas e ela não tinha certeza quem eu era, mas ela sabia que eu era daquela família, ela sabia que eu vinha dali. Quando ela foi na minha casa com o meu namorado, eles foram lá para conversar com os meus pais. Antigamente se pedia em namoro ainda. A primeira vez que ela disse que ter me visto, porque ela não lembrava da minha feição, não lembrava de mim. Depois, o meu namorado falou que queria que eu fosse na casa dele, que a mãe dele ia fazer um almoço para me receber lá. Começa aí. Se você não tem uma sogra ainda, você vai conhecer ela, coloque em mente, a casa da sua sogra não é sua casa. Como eu era muito nova, minha mãe ficava falando o que eu não poderia fazer na casa da minha sogra. Quando eu fui na casa dela pela primeira vez, minha mãe falava, vê se ela precisa de ajuda pra alguma coisa, independente se é a primeira impressão, não é a sua casa, não se comporta como se fosse. E eu carregava isso de verdade comigo e eu acho que mesmo a minha sogra sendo super tranquila, isso contribuiu para que ela percebesse que eu era uma menina decente, pelo menos, uma menina educada. Então quando eu cheguei lá, simplesmente respeitei a casa dela. Eu fiquei socada dentro do quarto do meu namorado. Eu não fiquei igual uma mandondoca, esperando as coisas chegarem até a mim, eu ofereci ajuda. Isso eu tô falando do primeiro dia. Então, quando você vai conhecer sua sogra, tenta causar, assim, a primeira impressão. Isso importa. Te ajuda a conquistar um pouquinho o coração dessa sogra aí. E a minha sogra disse que ficou um pouco ansiosa para me receber nesse primeiro dia, queria me agradar, queria fazer as coisas que eu gosto e realmente o almoço lá tinha os pratos que eu gostava, foi uma gracinha, ganhou meu coração. Fez uma sobremesa, foi um amor, ela me recebeu muito bem na casa dela esse dia, ela disse que queria muito me agradar com o que eu gostava, ela queria que eu sentisse que ela estava fazendo algo especial para me receber, e realmente foi, eu me senti muito acolhida, muito amada naquele dia, eu já pensei, nossa, minha sogra vai me amar. E eu vou fazer de tudo para que ela também goste de mim. Eu realmente tinha essa intenção. Então foi passando-se o tempo e eu fiz de tudo que eu pude para demonstrar para ela que eu respeitava ela. Isso é muito importante. O respeito no relacionamento entre duas mulheres é importantíssimo. Mais importante quando se trata da mãe do seu namorado, da esposa do seu filho, que isso fique claro para ambas. Que vocês se importam uma com a outra e que sim, vocês querem que o relacionamento seja saudável, que dê certo e que vocês se respeitam. Depois de ter conhecido ela, ter ido na casa dela pela primeira vez, de ter demonstrado que eu estava aberta e disposta a ter uma boa relação, comecei a trabalhar isso ao longo dos anos. Não competir, ser prestativa e evitar problemas. Não competir com a minha sogra é bem claro, não tem como eu ser mãe do meu marido. Tem, mas eu nunca quis ser mãe, eu não quero ocupar esse espaço. Então eu não fico tentando ocupar o espaço dela como mãe e ela não tem como ocupar o meu espaço como mulher. Uma esposa do filho, isso jamais. Tem as mães que tentam, mas isso não acontece aqui. A gente nunca usou essa arma de competição para tentar ocupar o espaço uma da outra. Eu sempre reforcei, inclusive, com meu marido, a importância dele conviver com a mãe dele. Ele precisa ter tempo com a mãe dele. Que era importante ele visitar a mãe, que ele tivesse contato com ela constantemente, que ele a ajudasse, que ele fizesse para ela as coisas que ela pedia. A gente namorou por muito tempo, então não precisava de visitá-la, mas nesse período de namoro eu sempre incentivei
que ele se importasse com a mãe, que ele desse presente, que fizesse alguma coisa no dia do aniversário dela, que convidasse ela para sair, se importasse com os problemas dela. Então isso era um incentivo que eu sempre dei para ele. E eu não me importava com o tempo que ele gastava com a mãe dele. Para mim tudo bem ele gastar tempo com a mãe. Isso sempre foi ok para mim. Então eu acho que isso facilitou de certa forma. A minha sogra nunca tentou evitar que o Robson ficasse comigo, que ele saísse comigo, que me desse presente. Ela nunca falou, não sai agora, quero que você fique comigo. Natal, a gente sempre passou juntos. Não importa se era na casa da minha sogra ou na minha casa. E ela não questionou isso. Eu sei que isso seria um grande problema em outras famílias. Com ela, nunca reclamou. Muito pelo contrário, ela até às vezes passava Natal com a gente junto com a minha família. Ser prestativa. Sempre que a minha sogra tinha algo pra fazer, ou que a gente tava junto e ela tava fazendo alguma fazer da casa, eu me oferecia pra ajudar. Ou eu já pegava e ia fazendo alguma coisa. Muitas vezes eu ia na casa do meu namorado e ela não tava lá. E eu pegava meu namorado e falava, vamos passar um pano aqui pra sua mãe. Porque minha sogra trabalhava, às vezes chegava, em menos de meia hora ela tinha que sair de novo, tinha um evento da igreja, eu tinha um curso, e aí ela ia ter que chegar e fazer as coisas mais tarde. Então eu tava com meu namorado e eu falava com ele, vamos aqui lavar as vasilhas pra sua mãe. Às vezes eu adiantava a comida pra ela, colocava a roupa pra lavar pra ela, estendia a roupa dela. Tô falando que eu era a empregada dela. Eu ia na casa dela e tinha alguma coisa pra fazer, eu fazia por ela. Eu sabia que ela não se incomodava, obviamente, então eu faria. E ela chegava em casa, nossa, falava, Jô, você é um anjo, muito obrigada. Eu tava já com essas vasilhas na mente, que eu ia lavar, eu falava, não, coloquei seu filho pra fazer. Não se preocupa, sogra, tá tudo bem. Sabe, adiantava comida pra ela. Sempre fui muito prestativa, sabe? Às vezes tava com algum problema, pegar algum documento na Lan House, de imprimir alguma coisa, eu sempre tava prestativa pra ajudar ela. O tempo foi passando e eu continuei sempre muito prestativa. Então a mãe dela ficou doente e só tinha ela pra cuidar, então eu tava sempre lá ajudando ela. Levar ela no retorno, pegar um remédio quando era possível, cuidar dela. Mesma coisa a minha sogra. Quando eu tive o câncer de mama, precisei fazer a cirurgia, a minha mãe ficou o tempo que ela pôde e depois que minha mãe foi embora, quem ficou comigo foi minha sogra. Eu fiz a cirurgia e todo o tratamento em Santa Catarina. Minha sogra é de Minas. Ela saiu de Minas e veio pra minha casa, largou tudo que ela tinha lá e veio ficar comigo. Ela ficou 3 meses comigo. E ela só foi embora porque eu já tinha recuperado o movimento do braço, que eu já tava conseguindo fazer as coisas. Ela garantiu, tá tudo bem, eu posso mesmo ir embora. E aí, então, ela foi embora. Quando eu tive as minhas filhas, a minha sogra sempre esteve presente, tendo cuidado, né, pra não invadir um espaço que não era dela. E ela sempre muito prestativa, me perguntando se precisava de ajuda em alguma coisa, se estava tudo bem, se precisava que saía pra comprar alguma coisa, né, que o pós-parto. A época da pandemia, minha segunda filha nasceu na pandemia. Então ela estava sempre preocupada, querendo saber se precisava fazer compras. Ela ficou doente também depois, na época da pandemia, e eu fui pra lá pra poder ajudar ela. Então a gente estava sempre prestativa uma com a outra. Café? Obrigada. Pausa pro café. E eu tenho que ser prestativa, gente. Meu marido trouxe um cafezinho pra mim. Café sem açúcar, eu adoro. Não vou nem colocar. Ela também sempre foi muito prestativa comigo. Isso eu acho que contribuiu bastante pra gente sentir que tinha um porto seguro uma na outra, que tinha com quem contar. Claro que eu tenho minha mãe, eu tenho outras pessoas, mas eu tô falando só da minha relação com a minha sogra. Ela é alguém com quem eu poderia contar sempre. E eu a mesma coisa por ela. Evitar problemas. Eu sempre que tinha alguma situação que eu sabia que aquilo poderia causar um problema entre eu e ela, eu evitava tal situação. Ela sempre foi uma pessoa muito presente na minha vida. Quando eu e meu marido se casou, nós morávamos no mesmo bairro que ela. Se ela chegasse, se eu estivesse arrumando casa, ela me ajudava a terminar de arrumar casa e a gente ia tomar um café, conversar, trocar ideias. Ela sempre estava lá em casa e eu a recebia com muito gosto, com muito prazer. E aí, quando chegava um parente meu, né, uma irmã, minha mãe, meu pai ou qualquer outra pessoa, para evitar problemas ou conversa ou desconforto, ela ia embora. Eu nunca pedi isso. E ela nunca teve algum problema direto, teve por fora com a minha família. Mas ela, para evitar algum problema para mim ou um desconforto para mim, ela ia embora. E eu sabia disso. E eu falava para ela, não, sogra, não precisa, né? Não tem problema. Quando a gente conversava depois, aí você falava, não, Jô, eu prefiro ir embora. Para suas irmãs ficar mais à vontade, para sua mãe, para seu pai ficar mais tranquilo. Então eu fiquei aqui uma boa parte do dia para eles verem as crianças melhor. E ela sempre ia embora. Ela fazia de tudo para evitar problema. Ela nunca tentou entrar no meu relacionamento. Ela nunca perguntou nada sobre o meu casamento.
ela nunca invadiu o meu espaço com o meu marido, ela já presenciou coisas assim, poderia ser desconfortáveis, que talvez dava brecha pra ela falar alguma coisa, mas ela nunca falou nada. Tudo bem que eu não dou espaço, que eu não fico falando do meu casamento, que eu não fico falando do filho dela pra ela, eu não fico falando certas coisas. E a única vez que eu falei alguma coisa assim, ela ainda ficou do meu lado. Ela teve oportunidades de falar alguns assuntos e ela nunca falou. Ela mesma fala pra mim, eu jamais vou falar uma coisa do seu casamento, ou da sua relação, ou da sua educação com as meninas, porque eu acho que isso pode ser um problema. Eu acho que mesmo que você receba bem, depois você pode ficar com raiva ou não gostar, pra não te chatear, então pra evitar problemas entre nós duas, eu prefiro não falar, a não ser que você me pergunte, eu vejo uma brecha gigantesca, mas ainda assim eu evito falar. E eu falo com a minha sogra, muito bem, sogra. Continue assim. É engraçado, mas é isso. E eu também não faço isso. Eu evito problemas com a minha sogra. Se eu sei que tem alguma situação que eu já conheço, eu sei que é desconfortável para ela, eu evito. Desde o início, eu sempre evitei qualquer situação que pudesse causar estranheza entre a gente. Eu sempre evito isso. E claro que muitas outras coisas a gente faz junto que contribuem para que a nossa relação dê tão certo assim. Mas eu acredito que a base de tudo seria o respeito. Tudo isso gera respeito. Isso reforça que o respeito entre a gente é importante. E eu acho que quanto mais respeito tem entre mulheres que amam a mesma pessoa, faz com que a relação se estreite, e uma relação estreita gera intimidade. Sabe? Intimidades saudáveis vai gerar amizade. E é isso que eu tenho com a minha sogra. Uma amizade que foi gerada através de uma intimidade, de muito respeito, de carinho que a gente tem uma com a outra. Nós já tivemos problemas, não é que nunca ela fez algo que foi desconfortável pra mim e vice-versa. Sim, isso já aconteceu. Só que é engraçado que a gente resolve como amigas, a gente sempre conversa, não ficamos com cara feia uma pra outra. Mesmo com problemas, a gente consegue resolver e continuar tendo uma boa relação. Agora, se você já tem uma sogra, uma nora e é difícil convivência, eu ia evitar os problemas. Muitos já têm milhares de problemas. Eu ia, a partir de agora, evitar novos problemas. Seria bom que essa sogra ou essa nora estivesse aberta para poder resolver os problemas? Ótimo. Se não, eu ia simplesmente ignorar o fato de que tem uma pessoa que me odeia e ia conviver o mínimo possível sem criar novos problemas. Eu ia fazer da nossa relação um inferno. Eu não ia pôr mais lenha na fogueira. Eu não ia incentivar meu marido, namorado, a ficar contra ela. Eu ia fazer uma rota diferente. Eita, que mão frouxa! Eu ia fazer uma rota diferente. Eu ia incentivar ele a conviver mais com ela, ter uma relação boa com ela, mesmo que ela me odiasse. Eu faria isso, porque apesar de ter um nível de distância quando se trata de uma pessoa que te odeia, não deixa de ser a mãe daquela pessoa. Eu não me sentiria confortável em conviver com meu marido odiando a mãe dele, sabe? Ele não querendo nem olhar na cara da mãe dele, não ligar pra mãe, que ela morra, essa velha horrorosa. Você pode pensar isso, se ela for isso. Mas seria bom que o filho dela não pensasse isso da mãe. Quisesse o bem da mãe, quisesse uma boa convivência. Então, se eu tivesse problemas com a minha sogra, eu ia preferir que só eu tivesse problemas e o meu marido não. Agora, se a sua sogra faz questão de ver você com raiva, de construir uma relação negativa em volta de você, você vai limitar essa relação apenas ao seu marido e garantir que ele mantenha essa relação longe de você, que as conversas não cheguem até você, que os problemas do relacionamento com a sua sogra não cheguem até você e que se limite a ele e a mãe dele e ponto final. Você não vai contribuir para que a sua vida continue ou fique pior do que está, já que tem uma pessoa que indisponível, que ela realmente não quer conviver com você. Ah, mas aí tem que ter uma alta análise. Se realmente é a sogra, se não é você, se não é você a pessoa que dificulta as coisas. Para você que ficou de picuinha, de implicância, coisa pequena. Então, é uma boa análise e ver de onde está partindo todo esse problema, se não é de você também. Se for de você também, já sabe, resolve o negócio, tenta melhorar a relação, tenta conviver de forma saudável, sem briga, sem confusão, sem achar que vocês estão competindo uma com a outra, polos totalmente separados. Tente fazer com que essa relação seja saudável, sabe? Que escale para uma coisa melhor. Se tá ruim, tenta tirar do lugar que tá para ficar um pouquinho melhor e ao longo do tempo as coisas vão melhorando. Porque eu vou te falar, na hora que os filhos chegam, o que tá ruim fica pior. E o que tá bom fica melhor ainda. Eu tenho essa experiência. Quando as minhas filhas chegaram, a minha relação com a minha sogra melhorou 30 vezes mais. As pessoas ao nosso redor sempre achou que eu e a minha sogra éramos falsas, uma com a outra estranha. Eles não acreditavam que a gente tinha uma relação muito boa. E aí eles sempre falavam assim, ai, espera só até casar. Aí eu e meu marido casamos. Nossa relação maravilhosa. Ai, você vai ver então quando chegar os netos.
chegou minha filha, minha primeira filha. Foi um alimento para nossa relação ficar ainda mais forte. Aí veio a Cristal e o negócio ficou ainda melhor. O que acontece é que se a relação já é boa, o que vem depois fica melhor. Se a relação é ruim, realmente, quando chega aos filhos, o negócio fica um inferno, fica 3 vezes pior do que já é. Então, tenta melhorar enquanto você não tem filho. E se você tem, minha filha, vai melhorando. Porque tudo que for acontecendo na sua vida vai ficando cada vez pior. A tendência é piorar. E aí, se você é a pessoa que pensa, eu não tô nem aí, quem tem que gostar de mim é meu marido, então tudo bem. Né? Não esquece tudo que você está ouvindo aqui. Mas eu, na minha vida, eu quero muito ter uma boa relação. Quero que quando eu faça natais na minha casa, que tenha aquela relação gostosa, que minhas filhas tenham uma boa relação com os avós. Eu quero sim que elas tenham um bom contato com os avós. Eu ver a relação dos netos com os avós, aquelas coisas mais lindas. E parte do meu coração ver avô que não tem contato com os netos, porque a família não se dá bem. A oportunidade de ter essa relação maravilhosa de carinho, de cuidado, que transcende a relação dos pais, porque os pais não souberam construir uma relação saudável com os avós. Aí você não tem explicação para os filhos. Por que você não conviveu com seus avós? Porque os pais não foram capazes de construir essa ponte para você passar. Não construiu. Aí depois de velho, aí não tem mais avô, não teve contato, meus avós não foram presentes, mas porque os adultos, os avós e os pais, não souberam fazer essa relação, essa ligação, né? Então, eu defendo que isso é importante. Minhas filhas têm contatos saudáveis com os meus pais, com os pais do meu marido, com a avó do meu marido. E isso eu gosto de ver, sabe? É lindo de ver. Elas sentem um amor diferente, é um cuidado diferente quando se trata dos avós. E eu amo isso, eu adoro quando eu vejo que eu consegui cultivar isso, que eu consegui trazer isso para a vida delas. Então eu acho que valeu mais a pena todo esse trabalho para construir uma relação com a minha sogra, que não é a pessoa que ia morar comigo, não é a pessoa que mais importa, que não é a pessoa com quem eu amo, com quem eu ia me casar, não era mesmo. Teve mais resultado do que se eu tivesse dane-se isso, vou viver a minha vida, porque quem importa é o meu marido. Eu poderia sim ter tido uma relação ruim com a minha sogra. Nós duas temos personalidades muito diferentes. São lugares diferentes. Não tem nada a ver uma com a outra. Eu gosto de coisas diferentes. Tinha tudo para dar errado. Sim, eu poderia ter feito um inferno na vida dela e eu na minha. Facilmente. Justamente por sermos totalmente diferentes. Mas eu fiz questão de que desse certo. E ela também. Juntou uma coisa a outra pra gente ter o que a gente tem hoje. Eu me gastaria 1000 vezes mais pra garantir que isso se mantenha do que dane-se, eu tô casada com o filho dela, mas com ela eu não tô nem aí. Eu gosto de ter construído isso, eu gosto de ter ela por perto, eu gosto de que minhas filhas tenham a avó paterna ou avô paterno por perto, além dos meus pais, eu gosto disso. Eu fiz questão e eu continuo fazendo questão. Qualquer pequena coisa que aparece que eu sinto que isso pode causar, eu falei, opa, vou resolver isso aqui logo. Eu já vou resolvendo isso para garantir que eu continue tendo uma boa relação com a minha sogra. Nosso projeto de vida como sogra e nora é manter a nossa relação até o fim da vida. Eu já até falei com ela, ó sogra, que quando chegar naquele momento que todo mundo fala, que a gente vai começar a ter problema, a gente vai até comemorar, a gente vai ter que soltar foguete, chegou o grande dia, e aí a gente resolve, porque não vem com esse negócio de, vamos brigar agora, eu e minha nora deixou de dar certo, eu e minha sogra não se gostam mais, quando chegar o grande dia, a gente vai sentar, vai quebrar o pau e vai resolver. Então é assim que é aqui em casa, a minha relação com a minha sogra é de amizade, a gente se ama, eu amo a minha sogra, ela vem na minha casa, eu recebo, ela dorme, fica aqui em casa meses, dias, e com muita tranquilidade, a gente nunca se estranha, não tem atrito, porque a gente tem uma boa relação. E eu convido você a ter uma boa relação com a sua sogra, com a sua nora. Se esforça um pouquinho que dá certo, é muito mais saudável, é muito mais gostoso ter uma boa relação do que o contrário. Esse é o registro de hoje. Esse vídeo vai ser um bom registro para futuramente eu ter certeza que eu tô fazendo um bom papel.